Eu tava ouvindo uma música muito boa aqui, mas eu não posso deixar ela tocando no vídeo porque eu tenho medo de copyright. E aí, provavelmente derrubam meu vídeo por causa disso. Gente, meu cabelo tá fofo, tá? Assim, agora ele tá uma bagunça, mas ele tá bem fofinho. Eu fiquei meio ruiva e eu tô com tererê e trancinhas. E eu estou extremamente queimada. Mas eu vim falar de um assunto. Na verdade, eu não sei exatamente como nomeá-lo. E eu não tenho minhas ideias completamente prontas também sobre isso. E eu estou fazendo uma blusinha de crochê. Tem uma frase que, se vocês escutam podcasts ou escutam muitas mulheres falando ou pensam muito, sei lá, provavelmente essa frase já passou por vocês, que é: as mulheres são ensinadas, não, homens são ensinados a amar coisas e mulheres são ensinadas a amar os homens. Então tem muito isso, né? Tipo assim, os homens, eles amam esportes, eles amam carros, eles amam, enfim, vocês entenderam o que eu estou dizendo. E as mulheres amam os homens. Os homens, eles se encontram e eles falam sobre futebol. E as mulheres encontram e falam sobre os homens. Enfim, não tô colocando isso como fatos, não, mas assim, isso é algo aí meio de... que é dito, né? E por um tempo eu tava tentando inventar alguma coisa com as minhas amigas, porque eu queria muito, e eu acredito que elas também, ter um substituto, sabe? Porque assim, eu acho que as mulheres, a gente para de ser criança e a gente para de brincar, e a gente para de se encontrar pra brincar, né? Com as nossas amigas. E os homens, eles continuam se encontrando pra brincar. E aí, nós mulheres, a gente sai pra tomar um café. E a gente senta e olha no olho uma das outras e conversa. E os homens, eles não olham muito no olho um do outro e não sentam. Eu vi isso, achei bem interessante também. As mulheres, elas saem e elas sentam de frente uma pra outra pra olhar no olho uma da outra e conversar sobre as coisas. E os homens, geralmente, eles sentam um do lado do outro pra assistir um jogo de futebol, enfim. Gente, óbvio que isso aqui é super generalista que eu tô falando, né? Mas enfim. Tá. Aí a questão é, eu passei recentemente por um término, entre aspas. E eu saí com uma amiga e era pra ter um rolê de amigas esse final de semana. Eu e mais 3, 2, 4, sei lá. Mas acabou que as outras não puderam e só uma das minhas amigas pôde. E foi super divertido. Inclusive foi ali que eu me queimei, a gente andou de skate. E foi muito legal. Mas eu acho que a gente só... E aí tá. Vamos chegar no ponto pra chegar. Eu vi um vídeo também hoje de uma menina falando que nós deveríamos mudar o foco e o assunto das nossas vidas. Porque acaba que é isso. A gente encontra com nossas amigas e a gente vai falar sobre nossas vidas amorosas. Parece que a vida das mulheres circula demais em volta do amor. Sabe, a mulher, ela sempre é a esposa, a namorada, a mãe, a filha, a amiga. A gente sempre tá falando sobre questões de relacionamento. E isso, obviamente, envolve amor. E aí eu tava pensando. E eu sinto, às vezes, que, tipo assim, esse é o único assunto interessante que eu tenho, sabe? Tipo, eu vou falar com as minhas amigas sobre o quê? Tipo, parece que essa é a única coisa interessante que eu tenho pra falar. Óbvio que às vezes eu também sinto que isso é um saco, mas às vezes não tem a única coisa interessante que eu tenho. E eu fiquei pensando, tá, mas e os homens? Eles se encontram e falam sobre o quê? E aí tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque eu sinto que eles aprofundam muito menos. Eles falam de coisas muito mais rasas. Não que seja ruim, gente, assim. Mas eu falo assim, eles não aprofundam muito nos sentimentos deles, e dores e dificuldades da vida.
É mais uma conversa ali por cima, né? Piada, diversão, Gente, no geral, tá? Obviamente. Num grupo de homens, é isso que eu estou dizendo. Só que, se você parar pra analisar músicas de homens e músicas de mulheres, os homens também falam muito de amor. Acho que assim, muitas obras artísticas falam sobre amor. Tanto obras feitas por mulheres quanto obras feitas por homens. E isso me leva ao ponto. O homem também tem isso nele, sabe? Ele só não tá colocando ele pra fora com os amigos. Mas será que é possível eu viver numa vida que eu não tô focando no amor? Será que é mais saudável ser como um homem? Ou será que é mais saudável ser o meio termo? Acho que deve ser no meio termo, né? Mas enfim, eu acho que isso é bem problemático, sabe? Eu acho que nós mulheres a gente acaba centralizando muito nossa vida nessas questões. E o que essa menina do vídeo ele tava falando é que quando você vai ver conteúdo direcionado pra mulher, tipo, tem muito esse tema, muito. Como ser uma mulher de valor, que eu acho uma besteira, mas enfim. Como ser uma mulher que vai atrair homens, como fazer tal homem se apaixonar por você, enfim, esse é um grande assunto entre nós mulheres. E os assuntos de homem, geralmente eles ficam vendo, tipo, vídeo bobo, piada. Ou então carros, investimento, crescendo a sua carreira. E assim, talvez seja bom ter um meio termo nisso. E outro ponto é, será que eu consigo seguir mulheres que falam suficientemente sobre outros assuntos também? Mas sem ter que afogar também? Sei lá. Pensamentos. Eu acho que dá pra simplificar, sabe? E acaba que se eu saio com a minha amiga pra andar de skate e eu falo sobre minhas questões românticas, minha questão romântica tá tomando conta da minha vida. Se eu saio pra andar de skate com a minha amiga e eu falo sobre andar de skate, vai sim ser mais raso. Mas talvez esse raso seja um pouco importante também pra gente distrair, sabe? Eu sinto que nós mulheres a gente só se encontra pra sentar e olhar no olho uma da outra. E, gente, eu acho assim isso bizarramente importante, assim. Muito mesmo. Mas será que a gente não consegue variar um pouco? Sabe? Tipo, teve uma época que eu fiz um combinado com uma melhor amiga minha de que a gente só ia conversar sobre assuntos de homem às sextas-feiras. Porque, porra, a gente é tão mais interessante que isso, a gente tem tanto mais a dizer do que só isso, né? Infelizmente a gente foi ensinada, né? Porque qual é o valor de uma mulher se não ser esposa e mãe? E felizes para sempre. E a meta da vida é casar e ter filhos. Enfim, gente. Fica aí uma reflexão. E eu tava assim, será que eu tenho amigas que gostariam também de fazer rolês? Tipo andar de skate. E eu lembrei da Tamara Klink, porque ela é uma pessoa que eu sigo, que não é um tema principal, amor, nem moda, nem maquiagem. E gente, juro, isso também tá me fazendo lembrar de uma situação da minha infância. Porque na minha infância eu tinha muita vontade de brincar. Gente, não me levem mal, assim. Eu amo todas essas coisas de menininha e maquiagem, tarará, tarará, e eu sempre amei brincar de boneca. E eu não quero ser diferente das outras garotas de forma nenhuma. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não acho que isso é ser diferente das outras garotas. Eu acho que todas nós temos isso, sabe? E aí, essa é a questão, porque eu acho que eu brincava de boneca com os meus colegas. Brincava de casinha, de boneca, enfim.
E também eu acho que vale, o que eu tô falando, tudo vale pro contrário também. Tipo, os homens também deveriam fazer mais do que a gente faz. Mas enfim, eu brincava de boneca, de casinha, enfim. E aí eu via as arminhas, as Nerfs. E eu ficava tipo, caramba, eu queria brincar de Nerf, deve ser muito legal. E aí eu não tinha coragem de falar isso pras minhas amigas, porque eu achava que elas iam me julgar. E aí chegou um dia que tava eu e meninas. E eu falei, nossa, eu tenho muita vontade de brincar de Nerf. E, gente, todas elas concordaram. Todas elas também queriam brincar de arminha. Então, assim, sabe, eu acho que nós também queríamos isso no fundo. Tô tentando fazer uma parte no crochê que eu não sei. Mas, assim, eu acho que todas nós também queremos isso, sabe? Todas nós, garotas, também somos um pouco diferentes das outras garotas. Sendo, ou seja, todas iguais. E eu acho que eu sinto que se eu fico achando que se eu falasse num grupo de meninas, tipo, ai meninas, vamos fazer tal coisa, tipo um evento que não envolva muito, né, essas coisas assim, ditamente femininas, na minha cabeça é como se nenhuma delas fosse querer. Mas se eu fosse pensando uma a uma, tipo, se eu falar com uma amiga, amiga, você quer fazer isso? Eu acho que elas iam querer. Ou seja, eu acho que todas nós queremos ser um pouco disso, eu acho que precisa equilibrar. As mulheres precisam agir um pouquinho mais como homens e os homens precisam agir um pouquinho mais como mulheres. Porque a gente tá muito acostumado com essa forma, dessas funções que nos foram ditas. O menino também precisa olhar no olho e abraçar e falar dos sentimentos. 1, 2, 3. E brincar de casinha.